Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz sábado, na paz e na graça de Jesus, ao lado do Criador do sábado, Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje nós temos uma nova lição. Hoje, 19 de novembro, nós temos a lição de número 9, que ela tem como título Passagens Bíblicas Controversas. A Bíblia ela é um dos livros mais vendidos de todos os tempos, sendo ela considerada uma das coleções de textos religiosos mais influentes já publicadas na história. Embora ela esteja assim repleta assim de mensagens de amor, de bondade e passagens que inspiram as pessoas no mundo todo, ela também possui certas passagens que se elas não forem lidas corretamente, com uma comunhão com Deus, e ler inspiradamente pelo poder de Deus, ela pode gerar controvérsias, pode gerar debates, entre religiões, e até os ateus dão as suas pitadas. E para ler a Bíblia, nós temos que buscar a iluminação, a sabedoria daquele que inspirou pessoas para escrever a Bíblia, que é Deus. Sempre buscando em oração, sempre antes de abrir qualquer passagem bíblica, orar e deixar que a resposta venha através desse grandioso Deus, e que ele responde geralmente na própria Bíblia. E com a devida atenção ao estudarmos as Sagradas Escrituras, levando sempre a consideração o capítulo e o livro em que se encontra o trecho que nós escolhemos para ler. E ler bem esses versos assim antes os versos que estão assim antes de cada aquele verso que você escolheu, e aquele que vem depois também. Ou seja, você tem que ler o texto e o contexto, procurando ler sempre alguns comentários bíblicos que existem no rodapé de cada Bíblia, também ajuda, e procurar descobrir o que acontecia na época em que o texto foi escrito. E comparar várias versões bíblicas para ter uma devida compreensão, uma compreensão assim, mais ampla do texto que você escolheu. E a lição de hoje, o verso para memorizar e para nós termos assim uma compreensão mais ampla deste assunto, Jesus nos diz, e por isto que o verso para memorizar fala sobre isso. Olha o que ele diz, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa é uma palavra de Jesus, que está lá em João capítulo 5, versículo 39. João escreve, inspirado por Deus, que nós temos que examinar as Sagradas Escrituras. E se nós tivermos dificuldade de interpretação, nós devemos analisar sobre a luz divina, pedindo auxílio ao Espírito Santo para ele nos dar sabedoria para nós entendermos aquele texto. E sempre ler o texto e o contexto, ou mesmo outras passagens que estão ligadas com aquele texto que nós estamos lendo,
que geralmente na Bíblia está marcada ao ladinho. Outras passagens, né? Que isso vem clarear o entendimento de cada um. E existem algumas passagens simples, né? Que algumas pessoas não entendiam, né? Por não examinarem assim corretamente as Escrituras. E uma delas está em João capítulo 5, versículo 3, onde tinha assim um tanque chamado de Betesda, lá em Jerusalém, e ali se reuniam assim enfermos, né, pessoas inválidas, né, e que se achavam a cura para elas justamente quando as águas elas eram agitadas naquele tanque. E ali Jesus confrontou com aquelas pessoas, né, em busca daquela cura, e veio ao seu encontro um paralítico, né, que buscava esta cura e que ele não conseguia adentrar naquele tanque, naquelas águas agitadas. E Jesus, sem a necessidade desse paralítico adentrar o tanque e esperar as águas agitarem, ele curou. Onde a cura, ela não estava naquelas águas, estava justamente em Jesus, o Criador do universo, o Criador daquelas águas. E as pessoas, vejam, não estavam entendendo, né, como é a cura, como é o poder de Deus. E existem outras passagens, né, como o livro de Isaías, que foi um livro onde que o próprio Jesus ele se utilizava nas suas pregações, falando que e apontavam que ele era o Messias. E mesmo assim, tinha pessoas que não liam as Sagradas Escrituras corretamente e não aceitavam ele como Messias. E certa vez Jesus estava falando sobre o quarto mandamento, né? Sobre o Pai Celestial, no intuito assim de dar entendimento, né, para os judeus. É claro, desde que eles estudassem a palavra corretamente, onde eram lidas assim através de rolos, né? E eles liam, geralmente liam nos templos, né? E Jesus abria aqueles rolos assim para dar a mensagem. Principalmente no livro de Isaías, ele utilizava bastante. Se eles pegassem essas passagens, né, desde lá quando no tabernáculo eram oferecidos cordeiros, né, sem manchas, para o sacrifício de pecado das pessoas, ali já apontava para Jesus, que era o Cordeiro de Deus. Se eles começassem a ler aquilo e as demais passagens, como Isaías, eles entenderiam perfeitamente e saberiam entender sobre a verdade desse quarto mandamento que Jesus falava. E olha, Jesus mencionava o testemunho do próprio João Batista, falava de João Batista, que foi o seu precursor, e mesmo assim eles não o aceitavam como Messias. E Jesus falava também das obras de João Batista, né, que apontavam para ele. Falava do Deus Pai, falava da própria Bíblia, né, que comprovavam, né, a veracidade das suas informações e a legitimidade do seu ministério, e mesmo assim eles não entendiam. Os religiosos da época, eles ignoravam as mensagens de Jesus e rejeitavam a ele como Messias. E aquele Messias que estavam diante deles, né,
E tudo por não examinarem corretamente as Escrituras e entravam em controvérsias, né? E por isso Jesus falou para os judeus, e ele diz para nós hoje, né? Examinai as Escrituras, que está lá em João capítulo 5, versículo 39. Ou seja, está falando para nós estudarmos a Bíblia, e de preferência todos os dias, né? E isto, né, por muitas pessoas não estudarem a Bíblia, que o apóstolo Pedro, ele nos exorta. Olha que o apóstolo Pedro nos diz: santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro diz isto, né, para que as pessoas que não conhecem a verdade, né, fossem instruídas por eles, mas eles precisavam conhecer bem as Sagradas Escrituras, manusear bem, estar bem preparados para dar uma esperança para aquelas pessoas que um dia Jesus iria levá-los para as mansões celestiais. E Pedro está falando aqui que se nós praticarmos assim de modo correto, nós iremos assim ganhar pessoas para o reino dos céus. E mesmo assim, nós trabalhando corretamente em pregar o evangelho, terão pessoas que irão falar mal de nós, irão contra nós. Mas diante das palavras da verdade, e eles verem o nosso comportamento na sociedade, eles ficarão envergonhados diante do nosso procedimento em Cristo. E assim, eles vão buscar me agir também a estudar a Bíblia, a examinar as Escrituras, saber por que houve transformação na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele vai mais além e nos encoraja, ele nos diz, olha que Paulo nos fala: pregue a palavra e insista, quer que seja oportuno, quer que não haja corrida, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 e 3. Paulo fala que aqui nós devemos pregar a verdade em todo tempo, e para isso devemos observar não somente as passagens na Bíblia que condizem, né, com as crenças, mas também nós devemos lidar com passagens que não são comuns, para nós termos a veracidade de bom entendimento, né? E sempre ler passagens que nós nunca lemos, né? Algo diferente, para fixar mais a nossa fé, a nossa confiança, e nós passarmos para as outras pessoas. E sempre procurar se inspirar e ver no exemplo de Jesus, que nunca omitiu uma palavra sequer da verdade, e sempre falou com amor e com respeito para com as pessoas. E essa semana, meus amigos, nós estudaremos detalhadamente várias passagens bíblicas que são assim intrigantes e controversas, né, para alguns, por não terem o devido entendimento, porque nós falaremos sobre a imortalidade natural da alma. Nós estudaremos sobre o rico e Lázaro, que essa história não é uma descrição literal da vida após morte. Nós vamos entender perfeitamente, que está lá em Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Verificaremos também
como a promessa de Jesus na cruz do Calvário para o ladrão, que ele estava ao seu lado e estava arrependido, ela deve ser entendida corretamente à luz da palavra de Deus, como nós devemos entender essa promessa que Jesus fez a este ladrão. Está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 43. Observaremos que o apóstolo Paulo, ele era movido assim pela paixão em Jesus. Mas quando ele esperava estar com Cristo fisicamente novamente, porque Paulo tinha esse desejo de estar com Jesus novamente. Mas quando acontecerá isto? Está lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 23. E o apóstolo Pedro diz que Cristo pregou aos espíritos na prisão. Mas como assim? Isso é verdade? Você vai ver a verdade em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 20, que nós iremos comentar aqui na lição, nesse dia, que será muito esclarecedor para a sua vida. O que nós vemos na lição dessa semana também, que lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11, diz que após a abertura do quinto selo apocalíptico, João viu a alma dos mártires debaixo do altar. Mas como pode isto? Será mesmo? Você saberá, meu amigo. Não esqueça, esta semana iremos ver detalhadamente todos esses assuntos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, ele tem falado com todas as pessoas. Tem falado com você, meu amigo. Tem falado com você, minha amiga. O Espírito Santo pede que você aceite Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita, a sua mente se abre. Você começa a entender todos esses assuntos que nós comentamos agora há pouco. Deus lhe dá sabedoria, te dá entendimento. E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus te leva para as mansões celestiais, um lugar não haja mais dor, não haja mais morte. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.